Graça e paz, irmãos. Amém? Hoje, então, nós vamos estudar o capítulo 31 e 32 de Jeremias. Jeremias profetizou no mesmo tempo que Isaías. Um profetizou no final do exílio e Jeremias está profetizando antes do exílio e durante o tempo que Israel e Judá vão ficar exilados na Babilônia, tá bom? Capítulo 31 e 32, na verdade, é a continuação do 30, mas nós não podemos ler tudo porque fica muito apertado, irmãos, tá bom? 32, por exemplo, ele vai seguindo o 33, mas vocês anotaram que até a leitura de hoje foi cumprida, né? Bem longa, né? Por isso que eu falei em casa, se você ler em casa, você não vai sentir ela tão pesada, tá, irmãos? Mas nosso compromisso é estudar a Bíblia capítulo por capítulo com vocês, e dividido por porções. Nós vamos começar, por exemplo, tá? Nós vamos começar meditando e pensando, obrigado, irmão Anderson, o que quer dizer os versículos 1 e 6, assim nós vamos seguindo. Nosso plano é terminar de estudar a Bíblia toda aqui na quinta-feira, no ano que vem, 2026. Vamos terminar com uma festa, amém? Vamos pensar numa festa para fazer, irmão, viu? Porque começamos lá em Mateus, e agora já estamos terminando o Velho Testamento. Vamos pensar em algo, né? Os irmãos podem dar ideia aí o que nós vamos fazer, mas tem que comemorar, tá bom? Assim vamos então. O amor eterno de Deus, os 6 primeiros versículos vão mostrar para nós. Naquele dia, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Deus aqui, irmão, fala uma palavra linda, linda, linda. No versículo 3 ele diz assim: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Aqui Deus está declarando o seu amor. E quando ele declara o seu amor por Israel e por Judá, ele está enfatizando, irmãos, uma coisa, que isso é padrão de Deus. E você, vindo no estudo na quinta-feira, você começa a conhecer Deus. Ao mesmo tempo que o texto Deus vai condenar o pecado de Judá e de Israel, ele também declara o seu amor, como ele disse aqui no versículo 3, com amor eterno te amei e com benignidade eu te atraí. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que Deus, apesar do pecado de Judá e de Israel, ele continua amando o povo que ele escolheu. Talvez seja por isso que você está vivo e eu, irmãos. Talvez seja por isso que as pessoas fazem tantas coisas erradas e tem gente que pensa, Deus vai pesar a mão e vai matar. O oposto, é o oposto, Deus nos ama de tal maneira. Não é isso que diz João, capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ao invés de detonar o mundo por causa do pecado, ele matou o filho dele e mandou que todo aquele que crê no filho dele não vai morrer, não vai pagar, não vai sofrer as consequências do pecado. Está vendo como é que Deus ama? Deus ama diferente da gente. Qualquer um de nós, quando vai julgar alguém, fala, Deus vai pesar a mão, fulano vai sofrer, e Deus lá de cima está pensando o contrário, é o oposto. Então a gente precisa conhecer Deus. Quando você conhece Deus, você começa a entender que o nosso Deus é todo amor. E bem verdade que vai chegar um dia na história, que o amor de Deus vai chegar no limite, e aí já era. O amor de Deus ele é estendido sobre nós, hoje, nos dias de hoje, pela graça de Jesus. Então, quer dizer, enquanto você está vivo, você pode errar, que você tem chance de ser perdoado. Mas no dia que você apagou aqui na terra, aí não vale mais, essa graça acabou para você. Aí é o que você fez. Cada um será julgado segundo as suas obras. Apocalipse deixa claro para nós que na visão que João teve, abriu um livro, outro livro, abriu o livro da vida, e todos foram julgados de acordo com o que estava escrito naquele livro. Então, o cara morreu, já era, tá, irmãos? Tá bom? Morreu, acabou a oportunidade é aqui. Por isso que a gente nunca pode falar que alguém morreu, está nos braços de Deus. A gente gosta de falar, né? Fulano morreu, está nos braços do Senhor. Não diga isso, porque o cara pode estar nos braços de Satanás e você está pensando que está no braço de Deus. Não é assim que funciona, tá bom? Amém, queridos? Amém? Então essa é a verdade. Mas aqui, esse primeiro bloco de versículo, de 1 ao 6, está enfatizando o amor de Deus para o seu povo, apesar dos seus pecados. A promessa de restauração aqui simboliza a fidelidade de Deus, irmãos, e não que o povo estava fazendo para merecer. A fidelidade de Deus a si mesmo.
Deus é fiel a ele, tá, irmão? Deus é fiel à palavra que ele disse. Então ele cumpre o que ele disse, não porque nós somos bons e somos merecedores. Então Deus aqui está garantindo para eles um futuro de alegria e de segurança. É isso que nós vamos encontrar do versículo 1 ao 6. O 6 vai dizer assim: haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao nosso Deus. Está vendo? Dia de esperança, dia de vitória, dia de glória. Então é isso que está dizendo para nós. Então uma chave nesse versículo aqui é você guardar: apesar de toda a iniquidade, pecado do povo de Judá, Deus está dizendo: eu te amei com amor eterno. Então isso aí não pode ser tirado de contexto. Quer dizer, o posicionamento de Deus diante de nós é de eterno amor. Porém, não confunda eterno amor com autorização para fazer coisa errada. Repito, lá em Apocalipse está escrito que todos nós seremos julgados de acordo com o que está escrito no livro. E você sabe, está sendo escrito naquele livro é o que você faz e o que eu faço. Lá tem um espaço naquele livro para todo mundo, irmão, desde Adão até o último homem da terra. Então tudo que eu faço de bom está escrito lá. Tudo que eu faço de errado e de ruim está escrito lá também. E olha que o princípio de Deus não é igual ao do homem, né, irmãos? Quando Jesus vai ensinar lá que adultério é quando o homem olha para uma mulher com intenção impura no coração, está escrito lá. Toda vez que vocês aí, homens, né? Toda vez que nós, homens, olhamos para uma mulher com olhar, com desejo impuro no coração, o que Deus fez? Toda vez que nós olhamos para uma mulher com desejo impuro no coração, o que Deus faz? Eu quero escutar vocês. Se eu não escutar, não vai nada. Está perdendo o dia. Toda vez, Jesus falou isso, né? Toda vez que um homem olha para uma mulher com desejo impuro no coração, como é que está escrito lá no livro? Está escrito o quê? Se adulterou com ela. Porque Jesus falou que quando o homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, adulterou com ela. É isso, irmãos. É simples assim. A Bíblia fala muito clara, né? E as mulheres também, tá, irmãos? Apesar que ela não está falando mulher, toda vez que você olhou para um homem com desejo impuro no coração, está lá, ó. Está escrito teu nome lá e se adulterou com aquele homem. Quer ver se você viu na TV. Por isso que a gente tem que fugir dessas coisas. O juízo de Deus, irmão, vai ser tremendo. Eu falei para vocês, há uns anos atrás eu falei, que eu era, eu novo convertido, eu ficava pensando assim, nossa, o céu vai ser muito grande para caber todo mundo que vai para lá. Depois, quando eu comecei a ver a Bíblia, poxa vida, irmão, vai sobrar espaço no céu. Porque Deus é muito justo. Não é? Lá no Velho Testamento, o cara, ele só era condenado. Olha bem como é que a lei mudou, irmão. Tem gente, o povo hoje está brincando de igreja, o povo está brincando de crente. Nós não podemos brincar. Quem pensa que Jesus veio e a coisa ficou mais fácil, ficou mais difícil. Lá no Velho Testamento, era considerado adultério quando o homem era pego num ato sexual com uma mulher, ou a mulher com o homem. Só quando você viu, você pegou, denunciou, os dois eram condenados. E a pena era qual? Morte. Então era pena de morte. Porém, tinha que ver o cara e a mulher lá no ato. Se não visse, não valia. Irmão, Jesus vem cá e fala agora que não precisa estar na cama. Basta olhar para uma mulher com intenção impura que já adulterou com ela. E tem gente vivendo uma moleza aí, irmão. Tem gente que está achando que a coisa está mais fácil que antes. Está infinitamente pior, irmãos. Aquela época era olho por olho, dente por dente. O cara batia, você batia, resolvia. Agora é o contrário. Jesus falou, ó, se bater de um lado, não bate. Dá o outro lado. Piorou, irmãos. E tem gente aí brincando, achando que está bacana, está tudo normal. Não é? Não melhorou, irmão. Piorou. Verdade, piorou. Né? E Jesus vai ensinar. Antigamente era olho por dentro nesse sentido, irmão. O cara batia, você batia nele. O cara matava a espada, ele pena de morte, ele morria a espada. Era assim, era olho por olho, dente por dente. Era pancada a pancada. Se resolvia a lei, dizia assim. Agora Jesus vem cá e quebra isso tudo e fala, olha, agora não é mais assim não. E não sei se você notou aqui, no texto que nós lemos, Deus fala que essa aliança que ele fez com ele lá atrás, olho por olho, dente por dente, pancada aqui, pancada ali, já não tem valor mais não. Ele anulou aquilo, porque o povo não conseguiu viver debaixo dela. Só que ele vem em Cristo Jesus e dá uma lei, irmãos, infinitamente mais profunda e mais exigente. O povo está brincando hoje. Antigamente, lá eles já levavam mais a sério. Hoje a gente tem que levar muito mais. Está pior. Então o homem e a mulher tem que andar pensando assim, eu não posso pensar. Antigamente era o ato que era a culpa, hoje é pensar. Você já pensou no pecado? Já pecou.
Porém, naquele tempo eles não tinham uma coisa que hoje Jesus enviou. O que Jesus enviou? O Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, depois para baixo vai falar, né, uma hora, Jesus ordenando ficar em Jerusalém, né, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E a palavra ali é muito clara: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vai parar de pecar. O Espírito Santo de Deus faz isso na gente. O Espírito Santo de Deus não faz pular, não faz arrepiar. O Espírito Santo de Deus não faz falar em língua, fala nada disso. O que o Espírito Santo de Deus dá para a gente é condições de testemunhar. Você não peca, porque o Espírito Santo de Deus está abundantemente na sua vida, no seu coração. Então, esses 6 primeiros versículos, irmão, já dá uma lição muito grande para nós, para a gente já começar a aplicar na vida. Depois do 7 ao 14, o texto vai relatar o regresso, né, triunfante do remanescente. Deus convocando o povo para louvar, né, enquanto o remanescente está sendo trazido de volta. O regresso aqui triunfante destaca o cuidado de Deus, né, com o seu povo, fazendo o seu povo voltar para a terra prometida. Aqui está também reafirmando que a salvação de Deus, ela alcança até mesmo as pessoas que a gente menos valoriza. Aqui chega a citar os coxos, tá bom? Vai citando vários tipos de pessoas aqui, que para muitos de nós ficaria de fora. Naquele tempo, então, que havia um preconceito muito grande, aqui está deixando claro para nós que virão essas pessoas de longe e vão receber diante do Senhor o seu lugar. Voltarão, né, virão com choro, com súplicas, né, e o Senhor vai os guiar até ribeiros, diz a palavra, ribeiros de água, verso 9. Eu os guiarei aos ribeiros de água por caminho reto e em que não tropeçarão, porque sou o pai de Israel e Efraim é o meu primogênito. Então aqui nesses versículos está a palavra de Deus mostrando que o Senhor chama o povo para louvar, porque Ele, apesar de levar o povo para ser punido, Ele vai trazer de volta. Dá uma olhadinha no versículo 8 para você ver que até mesmo as pessoas marginalizadas, as pessoas menos favorecidas, elas também terão lugar e têm lugar nesse regresso maravilhoso. Verso 8 diz assim: eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Olha, entre eles estarão os cegos, aleijados, as mulheres grávidas, as mulheres de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Então, antes de Deus levá-los para o exílio, Deus está prometendo que vai trazer de volta. E Deus não está fazendo acepção de nenhuma pessoa. Todos terão acesso, todos vão poder provar da abundância do Senhor, né, que Ele promete, tá bom? Depois, verso 15 ao 22, vai falar da dor sendo transformada em esperança. A Bíblia aqui usa o exemplo de Raquel chorando por seus filhos, e ela não quer ser consolada porque os filhos já morreram. Neste sentido, ela está representando o quê? Uma dor profunda que vai ser causada pelo exílio, quando eles forem levados para o exílio, o quanto que eles vão sofrer, né? E Deus promete consolo, um futuro para eles, mostrando que Deus é capaz de transformar, irmãos, a tristeza em alegria e transformar a tristeza em esperança. É isso que esse texto está dizendo, né? Quando está falando que a Raquel chora, não quer ser consolada, né? Porque os filhos dela já morreram. Então é um convite também ao arrependimento, revelando que o coração bondoso e o coração misericordioso de Deus. Enfim, a gente precisa pensar, né, como é ser levado para o exílio. Eu tirei mais a Silva 2 dias e nós fomos lá em Coroa Vermelha, onde o Brasil começou, onde as caravelas pararam, né, o Cabral desceu, aquela turma toda, né, e enfim, a história do Brasil começa ali. E nós pudemos entrar dentro de uma das caravelas que veio, uma réplica, mesmo tamanho, tudo igual, do mesmo tamanho. Acho que o Ageu entrou também lá, não foi um negócio assim? Vocês entraram também? Eu acho que não, mas foi muito bacana fazer aquilo. Porém, vou ser sincero, irmãos, o lugar onde cabia cento e quanto? Acho que era 300 e pouco cabia ali dentro, não era? Irmãos, o trem não é do tamanho dessa igreja. 300 homens lá dentro. E a gente sabe que ali tinha presidiário, cara com pena de morte, muitos escravos africanos, e tinha, claro, a elite estava ali, né, os caras, os entendidos nos astros, nas viagens marítimas,
E eu pude chegar lá em cima onde o cara ficava. Ele ficava na suíte. A suíte dele é pior do que qualquer cômodozinho que a gente vive, mas estão falando de 1500, era muitos anos atrás. Mas eu senti uma coisa lá, a mesma coisa que a Ana Silva sentiu. Irmãos, é oprimido ali dentro. É um lugar oprimido. É uma réplica só. Fizeram na medida, tudo igualzinho, nós subimos. Onde eles ficavam? Ali morria gente, era jogado no mar, morria de escorbuto, né, que era falta de vitamina C, e o cara morria ali desidratado, enfim, e mostrou até o banheiro deles lá, como é que era bacana. Se você precisa ver, o banheiro deles era o seguinte, lá no convés, na parte de cima do navio, tinha umas cordas grossas assim do navio, né, das velas, que tinha que levantar e baixar. Aquilo ali era incrível, o cara mostrou a corda que era jogada lá embaixo, ele falou, isso aqui era o papel higiênico que esses 300 homens usavam quando faziam as necessidades. Porque eles não vieram para cá, irmãos, numa caravana, para descobrir nada, não. Eles vieram mesmo querendo invadir, e invadiu, né? A gente sabe que invadiu, pegaram os índios, mataram, ameaçaram, que eles tinham arma de fogo, com pólvora. Então dava um tiro, o índio se entregava e já era. Um lugar oprimido. O que eu estou dizendo isso para você? Porque aqueles que vieram para cá, eles não vieram na expectativa de uma viagem, um passeio, eu vou vir para aquela terra e vou voltar. Eles, por acaso, chegaram aqui, caíram aqui, descobriram a terra, e a maioria morreu afogado, quem não ficou no lugar e morreu de doença. Exílio, era como se fosse exílio, estava mandando para cá, aquilo que não valia nada para Portugal, mandava para cá, e era assim que funcionava. Enfim, aqui nós estamos sentindo a dor do povo, porque eles estavam indo para o exílio. É por isso que está esse exemplo de Raquel, que chora para os seus filhos, e ela nem quer ser consolada, porque ela está vendo os seus filhos indo para um lugar que eles não vão voltar. Eles iam ficar 70 anos exilados. Então a gente precisa, irmãos, muito de entender que isso aqui está representando a profunda tristeza daqueles que estavam indo para o exílio. Promessa de consolo futuro era a única coisa que eles tinham para poder buscar alegria em Deus, né? Já imaginou você ir para um lugar sabendo assim, nunca mais eu vou voltar? Já imaginou você ir para um lugar pensando assim, eu nunca mais vou voltar? É complicado, irmãos, não é fácil. É isso que nós estamos vendo Deus declarando sobre o seu povo. Depois do versículo 23 ao 30, nós vamos ver a renovação da aliança e a justiça de Deus. Deus aqui está declarando a Judá, dizendo que Judá e Israel eles vão ser restaurados e com paz e com prosperidade. Esses versículos estão trazendo o quê? Já uma mudança significativa no modo que a gente compreende a justiça de Deus, porque a gente vê que Deus coloca como responsabilidade individual de cada um, servir a Ele, para que Ele possa fazer o bem para a nação, né? E esta restauração está apontando para o cumprimento de Deus, da promessa. Ele está falando que vai levar o seu povo, né, e está renovando a aliança com eles, para que eles possam firmar na esperança de ver, né, de estar de volta na presença do Senhor. Existem aí 2 versículos, no 29, aliás, 28, 29 e 30, que na verdade, esse texto é repetido em Ezequiel, muito importante. Vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, como a semente de homens e com a semente de animais, como velei sobre eles para arrancar e derrubar, para transtornar e destruir e afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Está vendo? Deus está falando para eles que assim como Deus fez o mal, Ele também vai fazer o bem. Ele está prometendo que vai fazer o mal. Eu costumo dizer que Deus aqui está batendo e já avisando que vai dar amor, dar carinho. Isso mostra, irmãos, um aspecto de Deus que você precisa conhecer, que Deus é justo e quando eu faço o mal, Ele não faz bem para mim. Quando eu faço o mal, eu vou colher o mal. Quando eu faço o bem, eu vou colher o bem. Aí, ele vai falar no versículo 29, nunca mais vão dizer, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Cada um, porém, morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Aqui está dizendo o seguinte, não se apoie porque seu pai era bonzinho, pensando que você vai receber o que seu pai recebeu. Não é assim. E nem se apoie que, se seu pai era ruim, você também vai receber o ruim. É isso que Deus está dizendo. Muitos de nós costumam apoiar na família, né?
no pai, na mãe, ou naquele homem, naquela mulher que é crente, e a gente pensa que isso vai valer para nós. Deus está dizendo, não, a alma que cometer iniquidade, essa alma vai morrer. É o julgamento, por isso que eu estou falando assim, aqui está sendo focado na responsabilidade individual. Deus está falando com cada um, a alma que pecar morre, a que não pecar não morre. Então, o foco aqui é na responsabilidade pessoal. Cada um tem que assumir sua responsabilidade diante de Deus, e não se apoiar, né, nas questões de que, né, o outro está vivendo bem, eu vou viver e vou ser abençoado. Não funciona dessa maneira, irmãos. Depois do 31 ao 40, nós vamos ver Deus aí prometendo uma nova aliança para o seu povo. Por várias vezes, Deus vai falar que vai abençoar. Agora, aqui acontece um detalhe que eu falei para vocês. Lá no Velho Testamento, a lei era, foi pego em adultério, vai morrer de apedrejado. Já no Novo Testamento, a coisa ficou mais difícil. Lá era olho por olho, dente por dente. O cara roubou, ele tem que pagar com o valor do que ele roubou. Se ele matou, ele tem que morrer. Jesus vem aqui na frente e muda. E isso fez com que Deus, de certa forma, reconhecesse como inválida esta aliança que ele fez lá no Velho Testamento. Queria que você acompanhasse a leitura do verso 32, do capítulo 31, para você entender. Tem gente crente de igreja evangélica que cisma que a gente tem que viver a lei lá de trás. Deus mesmo diz que esta lei foi invalidada, porque o povo não conseguiu obedecer. Aí veio Jesus e inaugurou um novo tempo, trazendo uma nova lei, que eu estou dizendo para vocês, que na verdade é mais apertada. Olha o que ele diz 32, aliás, 31 e 32, 33, ó. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha a aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Por quê? O que está dizendo no final do texto? Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver despojado. Isso aí, irmãos, é a chave. O crente que tenta viver cá na lei do Velho Testamento, ele está roubado. Porque Deus disse claramente que o povo invalidou essa lei que foi dada a eles, aquela lei quando eles tiraram do Egito. Os princípios daquela lei, eles continuam valendo. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, né? Toda a base daquela lei adianta. Mas se o homem tentar viver pelo peso desta lei, ele está roubado. Porque Deus está dizendo aqui que ia mudar a coisa. Porque o povo não conseguiu viver aquela lei, então o povo tornou ela inválida. E o 33 vai dizer, esta porém é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. O que ele diz? Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está vendo, irmão? Por isso que a gente precisa orar e pedir que o Espírito Santo de Deus coloque a palavra, a lei de Deus no nosso coração. Mas infelizmente tem gente que não está nem aí. Tem gente, irmãos, que não está muito preocupado com o que Deus quer dizer sobre determinado assunto. Deus não vai colocar mais a lei dele escrita em pedra, em madeira, e muito menos em papel, como está escrito aqui para a gente ler. Ele quer colocar a lei dentro do nosso coração. Como é que a lei de Deus habita no nosso coração, irmãos? Através da consciência. Através da consciência. Todo mundo que faz coisa errada sabe que está fazendo coisa errada, irmão. Todo mundo que está roubando sabe que está roubando. Todo mundo que está mentindo sabe que está mentindo. Todo mundo que está enganando sabe que está enganando. Irmão, todos nós sabemos. Deus colocou a lei dentro do nosso coração e ela funciona muito bem e a gente sabe disso. O problema é que a gente às vezes acostuma a fazer coisa errada. E é o que eu disse, Deus está escrevendo tudo lá em cima. Né? Está escrevendo tudo. Pá, pá, pá. Depois ninguém se surpreenda. Tá bom? Então essa nova aliança representa o quê? Uma transformação espiritual profunda, destacando a graça de Deus e o desejo de um relacionamento íntimo. Por isso que fala que vai escrever a lei no coração do povo. Ou seja, dentro de nós tem algo que nos atrai para Deus e não tem como fugir disso, irmãos. Essa é a grande verdade, tá bom? Vamos pular para o capítulo 32, que ele é bem grande também, mas porém a divisão aqui ficou extensa. Já começamos com 15 primeiros versículos, que Deus vai falar com Jeremias para comprar um campo. Vocês viram lá atrás, né? Que Deus mandou ele comprar um jarro, depois ir na casa do oleiro, para ver o oleiro fabricar o vaso, né? Enfim. E eu quero que os irmãos entendam que Deus usou Jeremias muito através do simbolismo. E aqui agora Deus manda ele comprar um
campo, né? Comprar uma terra. E enquanto Jerusalém estava sitiada, olha bem, a cidade estava sendo destruída, o povo estava sendo levado escravo, Deus vai falar para ele, compra uma terra, compra um campo aqui e registra ele, tá bom? Então a gente vê que ele vai e compra de um parente dele esse terreno, né? E depois que ele realiza isto, Deus vai e mostra para ele o que estava simbolizando, irmãos. E este ato de Jeremias é um sinal de fé no plano de Deus, ou seja, antes do povo ir de fato para o exílio, ainda quando o lugar estava sendo desolado e destruído, Deus fala, compra um terreno aqui, que esse povo vai voltar todo para cá, eles vão comprar a terra, eles vão vender, né? Ou seja, Deus lá no fundo, levando para o lado do negócio, né, de comércio, Deus estava dando para ele uma mina de ouro, né, irmão Francisco? Tipo, o lugar estava sendo destruído, quem ia vender caro alguma coisa, irmão, numa terra que está sendo destruída? Não, mas Deus fala para ele, compra uma terra aqui. Então, irmãos, meio que a gente pode pegar isso aqui e aplicar para a nossa vida material também. Deus sabe, irmãos, onde está a fonte de dinheiro, a fonte de riqueza, a fonte de bênção. A gente só precisa estar ligado em Deus, entender o caminho de Deus, o que Ele tem traçado para a nossa vida, porque o que Deus tem traçado para a minha vida é diferente da sua. Nem todo mundo vai para o mesmo caminho na vida aqui na terra, né, irmãos? O céu, tudo bem, é um caminho só, mas o caminho que a gente escolhe aqui não é exatamente igual, né? Tem aquela pessoa que se esforça mais, que trabalha mais, que corre atrás, que estuda, ela vai para frente. Agora tem aquele que cruza o braço, está vivendo aí do Bolsa Família, do governo só, e não quer trabalhar mais, tá bom? Eu não sei, o Bolsa Família dá quanto mesmo, hein? Hein? Dá uns 600 por aí, né? Tem gente que só está satisfeita. Impõe um bola ali, dá mais um pouquinho, né? Pois é, 600, mil e pouco. Tem gente que está satisfeito com isso, não quer saber nem trabalhar. Está todo mundo pedindo serviço o tempo todo aí, vem trabalhar na minha empresa. Pois é, cada um aqui na terra escolhe o caminho que quer. A gente sabe, o espiritual é um só. Por isso que não existem interpretações da Bíblia. Eu tenho pavor de gente falar, existe interpretação da Bíblia mais moderada, tem uma mais progressista. Não, irmão, a interpretação de Bíblia é uma só. Quando Deus fala que isso é pecado, Ele fala em todas as línguas e é pecado e acabou. Não tem esse negócio de interpretações da Bíblia. Assim como também a gente precisa entender que o caminho que leva para o céu não tem caminhos, é um caminho. Então, se falarmos de céu, todos nós precisamos ir pelo mesmo caminho. Agora, aqui na terra, cada um escolhe um caminho, né? Eu vou estudar, eu vou correr atrás, eu não vou, eu vou ficar quietinho com o tal do Bolsa Família, não, eu não quero esse tempo para mim, né? Tem gente que corre atrás da doença, porque se estiver doente vai encostar e vai ganhar um dinheirinho à toa. Eu já tive que repreender, isso faz muitos anos, uma pessoa que era aqui dessa igreja. O cara estava bom de saúde e correndo atrás de doença, rapaz, e insistindo com o médico para dar documento, para aposentar. Falei, rapaz, você está querendo maldição para sua vida, você está querendo doença. Se você está doente de fato e vai aposentar por causa daquela doença, glória a Deus, amém, queridos? Amém, louvado seja Deus, você vai ter um dinheiro, não vai precisar de sofrer para trabalhar. Agora o cara estava brigando porque queria que os laudos dele dessem mal e que ele fosse enquadrado, até que deu certo, até que ele aposentou lá no futuro. Ô, irmão, isso é maldição, não queira isso para a sua vida, não queira aposentar por invalidez, não, irmão? Ou não queira aposentar por doença, queira aposentar pelo tempo ou pela idade. Amém, igreja? Quem entendeu diz amém. Mas a gente lida com isso dentro de igreja o tempo todo. Então a gente tem que orar a Deus, clamar, pedir a Deus que nos ponha no caminho, na reta que Ele trilhou para nós. Né? Deus não trilhou para mim um caminho de mentira, não, irmãos, para ficar por aí mentindo. É esse Deus aqui que nós estamos aprendendo sobre Ele. As pessoas escolhem os caminhos e elas anotam, ela diante de Deus está lá escrito coisa ruim que ela fez, umas besteiras danadas, né, irmãos? Por causa de dinheiro. E vou ser sincero, você pega lá 30 mil, 80 mil daquele trem, que tem some da hora para outra, porque você não vai ficar milionário, não. Isso aí é dinheiro que some. Mas a gente precisa muito de orar e ser santo, irmãos. Por isso que eu falei para vocês e falo sem medo de errar no meu entendimento da Bíblia. Pouca gente vai para o céu, porque tem muito crente que faz essas tramóias, dá um jeitinho e acha que diante de Deus não está escrito. Não, está escrito no livro que foi aberto em Apocalipse. Abriu um livro, outro livro e o livro da vida, e todos foram julgados de acordo com o que estava escrito naquele livro. Misericórdia. Deus nos livre, amém, irmãos? É por isso que eu falo para vocês, essa lei que Deus está pondo no coração deles aqui, é uma lei muito mais
apertada do que a do Velho Testamento, porque ela entra agora essa questão da consciência, né, da lei colocada no nosso coração. Vamos seguir, né, porque o tempo não passa, não para, né, e a gente está aqui para aprender um pouco mais de cada um desses blocos de versículo. Então esse de 1 ao 15 é um sinal, né, do plano de Deus, né? Jeremias aqui foi usado para comprar esse campo, e é um ato profético poderoso para dizer, para ter fé no plano de Deus. Compra o terreno porque vai ficar bom. Que mesmo em meio à destruição, a compra do campo aqui demonstra que é a promessa que Deus vai restaurar. Deus vai fazer essa terra outra vez ser uma terra fértil. Depois do 16 ao 25, irmãos, é uma oração de Jeremias. Nesta oração, ele começa reconhecendo a grandeza de Deus, né, por todo o poder, trazer o povo do Egito com mão forte, mão poderosa, com muitos sinais, mas ele também está se mostrando aqui perplexo por causa da ordem de comprar o campo. Ele está considerando isso aqui uma coisa muito sem lógica, né? O povo sofrendo, destruindo, e ele vem dizer, ele mostra aqui diante de Deus o sentimento dele, né? Um exemplo de fé sincera. A fé sincera é quando está doendo e você não mente, você ora para Deus dizendo que está doendo, né? Se sua fé está fraca, isso é uma fé sincera. Você está com a fezinha desse tamanhozinho, e você não levanta o peito e bate no peito, você baixa a cabeça e chora e fala para Deus, olha Deus, minha fé está muito fraca, diante desse problema enorme, Deus, que eu estou sentindo, eu estou fraco. Isso, irmãos, é fé sincera. É o que Jeremias está fazendo aqui, está reconhecendo, né, o caráter de Deus, que é grande, que é poderoso, né, acima de tudo, até acima da dúvida que ele estava ali naquela hora expressando, mostrando, né, que contudo ele era servo de Deus, e ele cria no Senhor, apesar da dificuldade de ver o povo sofrendo e Deus mandando comprar a terra, ele vai e compra, né? Ele coloca diante do Senhor sua fé. Isso é um ato de fé bonito da parte dele, mas ele não deixa de mostrar que está achando estranho Deus mandar comprar a terra no momento de adversidade tão grande, né, como a que ele estava presenciando, né? E muitos de nós, irmãos, quando começa a presenciar o mundo, olhar para o mundo, olhar os sofrimentos do mundo, a gente começa também às vezes a questionar o que Deus quer de nós, mas sempre Deus vai querer dos seus filhos um ato de fé. Pode estar todo mundo lá perdido no pecado, que o crente ele vai ter a visão de Deus, compra terreno no momento em que todo mundo está desesperado, você vai ter paz, vai ter foco, vai ter plano. Guarda essa palavra plano. Na hora da crise, se você estiver firme com Deus, você sempre vai ter uma visão, você vai ter um plano, você não vai se entregar. A pessoa que comete suicídio é quando ela não consegue ver mais um caminho, então ela vai e tira a própria vida. Então, se você está firme com Deus, mesmo diante de uma luta muito grande de adversidade, uma coisa você sempre vai ter, uma direção e um caminho, você não vai ficar perdido. É o que esse texto está mostrando para nós de uma maneira muito clara. É na luta, na adversidade que a gente vai aprender do Senhor. Eu sempre pensei, e ouvi também, né, eu ouvi muita gente profetizando aí, que o Brasil será um país com maior número de cristãos e tal, dentro de tanto tempo. Só que agora todo mundo já notou, eu mesmo já cheguei a falar para vocês, que um dos piores lugares para ser crente é na China. A China persegue, a China faz muita maldade. No entanto, os chineses tem tanto chinês aceitando Jesus, que dentro de pouco tempo, a China será o maior país cristão da face da terra. Por quê, irmãos? Porque no momento de crise, de perseguição, de sofrimento, a pessoa que busca o Senhor, ela tem um norte, ela tem uma direção. Aquele povo não tem esperança de viver bem na terra, mas tem esperança em Cristo. O cristianismo está crescendo. Agora, quando a gente acomoda no luxo, da vida, das coisas boas, a gente esquece de Deus, tá? Muitas vezes a gente está muito firme com Deus quando está faltando as coisas. Quando a gente começa a ter coisas, a gente abandona o Senhor, né? Antigamente eu estava firme na igreja, depois eu compro um carro, eu começo a passear, viajar, e já era as coisas de Deus. Não estou dizendo que isso é com todos, não, mas é com a maioria. Nós vivemos no Brasil hoje um tempo muito bom de graça e prosperidade, emprego para todo lado, trabalho para todo lado. Está uma maravilha, irmão, uma maravilha. Ontem eu estava conversando com os irmãos e eles falando, olha pastor, daqui uns dias o serviço mais caro que vai existir é de mecânica. Eu falei, mas por quê? O Kleber falando e um punhado de mecânico, eu já conversei. Ninguém quer aprender a consertar carro. Quem sabe vai cobrar caro. Diz o Kleber que há um ano atrás, mais ou menos, a mão de obra que era R$500 de caminhão grande, carreta,
hoje é R$1.200, R$1.300. Por que dobrou de preço? Não tem quem faz. Então ele falou isso aqui, eu já escutei pedreiro falando a mesma coisa, daqui uns dias, pedreiro vai ganhar dinheiro igual água, já está, porque você não acha pedreiro bom, e nem acha quem gosta de trabalhar. Às vezes o cara é bom, mas não gosta de trabalhar, porque está ganhando um dinheirinho do governo, está lá ganhando 80 mil dessa marca, não, brincadeira, tá, irmão, não estou julgando ninguém aqui não, mas é a realidade, entendeu? Então, irmãos, eu estou dizendo isso aqui, abordando uma realidade do mundo atual, é para você ver que a gente precisa notar que na abundância Deus quer que você ganhe mais com Ele. Ele quer te prosperar, Ele quer te dar negócios, empresas, dinheiro igual água, mas você precisa priorizar o Senhor. Nós vamos ver um tempo aí, irmãos, de escassez de gente para fazer as coisas, e vão ser muito valorizados, mas você precisa estar firme com o Senhor, firme na graça de Deus para viver esse tempo. Então essa questão aí, tá, irmãos, é muito séria, tá? E o verso 25 aí, aliás, 26 ao 35, Deus vai reafirmar o poder de cumprir, né, as suas promessas, o pecado de Israel, e vai fazer com que o juízo de Deus seja inevitável, ele tem que julgar o povo. E aqui a gente vê um destaque muito bonito, irmãos, um equilíbrio entre a justiça de Deus e a sua misericórdia. O mesmo Deus que pune o pecado é o Deus que guarda, que abençoa, que levanta. Então isso é muito bonito, do 26 ao 35, nós vamos encontrar esse equilíbrio maravilhoso do nosso Deus, mostrando que Ele é justo, mas Ele é misericordioso. O julgamento é inevitável por causa do pecado, mas a restauração, ela virá dentro do plano de Deus, de abençoar o povo. Por isso que hoje eu preciso aproveitar a oportunidade de pedir perdão ao meu Deus, de reconciliar com Ele e de abandonar o pecado. Amém, queridos? Porque hoje nós vivemos esse tempo bom da justiça de Deus, mas também da misericórdia de Deus sendo abundante. Não sei até quando vai ficar isso, mas eu quero estar sempre debaixo desta graça e dessa misericórdia, sabendo que se eu errar, eu preciso voltar rápido para o meu Deus. Sabendo também que eu não posso dar ouvido ao diabo, eu não posso dar ouvido ao inimigo que fala na boca das pessoas. Esse é exemplo que o Francisco está dando ali, e a irmã Marli, do irmão dela, e o tanto que o cara sofre com a tentação do vai dar certo, é uma oportunidade, não é assim? Isso aí que eu estou dizendo, irmãos, o inimigo ele vai o tempo todo no nosso ouvido, na nossa mente, usando pessoas, talvez até pessoas de perto, até pessoas que sejam modelo para nós, para nos encaminhar para cometer uma besteira e depois a gente ter que, durante o nosso Deus, fazer um conserto com Ele. Então assim, aqui fica claro para nós, né, que o juízo é inevitável por causa do pecado, mas a misericórdia de Deus, ela vai acontecer porque faz parte do plano de Deus a restauração, tá, irmãos? Isso é regra, né, da parte de Deus, tá bom? Até quando? Até quando eu estiver vivo, tá? Repito, irmãos, você tem todas as chances que a Bíblia diz que você tem, guarda isso. Você tem todas as chances que a Bíblia diz que você tem, até o seu último segundo de vida aqui na terra. Amém, igreja? Amém? Isso tem que ficar muito claro para nós, viu, irmãos? Esse modelo aqui que a gente está vendo de um Deus que vai fazer o mal, vai julgar, nós estamos debaixo desse tempo, né? E enquanto nós estivermos com vida, a gente vive também a parte da misericórdia de Deus, que é o plano dele de nos salvar. Porém, acabou o fôlego de vida aqui, não tem mais oportunidade nenhuma. Não existe na Bíblia, em lugar nenhum, que a gente morre e Deus dá para nós uma nova chance. Não existe isso, tá bom, queridos? Existe aqui, morreu, acabou, e depois a gente apresenta diante de Deus os consertos, os acertos na vida, pedir perdão, reconciliar, é aqui. Então eu sou prova viva da misericórdia de Deus, mas eu preciso guardar isso até o dia que o Senhor me chamar. Até o dia que o Senhor te chamar. Isso aí é a grande verdade da Bíblia, a gente não pode deixar para trás, né? E esses últimos versículos, então, vai mostrar a restauração, que reflete a graça de Deus e a fidelidade de Deus. E a aliança eterna vai apontar para o quê? Para um relacionamento renovado de Deus, né? E um relacionamento permanente de Deus com o povo e o povo com Deus. Ele vai terminar de maneira maravilhosa, dizendo no último versículo, isso tudo que eu estou dizendo, ele resume falando assim, eles vão voltar, vão comprar campos por dinheiro, vão assinar a escritura, vão selar, vão chamar testemunho na terra de Benjamim, nos lugares ao redor de Jerusalém, na cidade de Judá, na cidade da região montanhosa, na cidade das planícies, porque os farei voltar do exílio, diz o Senhor. Então está terminando com uma palavra linda, Deus falando, eles vão voltar,
e eles vão viver nessa terra um tempo de grande prosperidade, tá, irmãos? E essa promessa de Deus para o seu povo, né, de Israel, a gente pega ela e encara ela como se fosse Deus também dizendo o quanto que Ele quer nos abençoar, tanto que Ele quer nos prosperar. Mas lembre, tá, irmãos, a gente precisa largar a raiva, o rancor, a mágoa, o ódio do nosso coração. Tem gente, irmãos, que odeia algumas pessoas, tem gente que tem mágoa, tem que guardar rancor e fica guardando aquelas coisas. Essas pessoas assim, elas não vão usufruir o melhor de Deus. Não tem como, porque Deus não gosta, Deus não habita num coração tão mal, tão ruim. Então a gente precisa sempre clamar a Deus para nos lavar, nos limpar de todas essas coisas ruins que as experiências da vida trazem para nós, tá bom? Para concluir, né, tem várias maneiras de concluir, mas a gente precisa escolher uma, né? Esses 2 capítulos estão destacando, assim como os outros também capítulos que nós lemos, estão destacando a promessa de restauração, a nova aliança de Deus com o povo de Israel. O capítulo 31 apresenta a esperança de uma transformação profunda, espiritual, né, profunda, como uma aliança escrita no coração e não aquela escrita em pedra, né? E a garantia também de que Deus nunca vai abandonar o seu povo, mesmo o povo tendo feito tanta coisa errada durante o tempo todo. E o capítulo 32 vai reafirmar a promessa por meio do ato simbólico de Jeremias ter comprado o campo e Deus ter falado para ele que isso vai acontecer com o povo quando ele voltar. E mesmo em meio à tribulação, Deus manda ele comprar aquele campo, que é um ato que ninguém faz num tempo ruim, né? A bolsa de valores, os economistas, em tempo ruim, eles mandam você ficar quieto, né? Guarda o que você tem, não mexe com nada, em tempo ruim. E de repente, em tempo ruim, Deus fala, compra esse imóvel, porque o povo vai voltar para que sirva de exemplo para eles, né? Esses capítulos 2, nesse caso, irmãos, vão mostrar que, apesar do pecado e do julgamento, a fidelidade de Deus é imutável. E o plano de Deus é sempre trazer redenção, renovação. É isso que Deus quer fazer comigo, é isso que Deus quer fazer com você. Se você está vivendo um momento ruim na vida, volta para Deus e se alegre no Senhor, porque Deus vê um futuro tão bom para nós que a gente não consegue ver, essa é a verdade, tá? Deus vê o fim do problema, enquanto a gente às vezes só vê o problema, né? Só vê aquele tempo ruim, estou endividado, estou com um laudo médico muito ruim, dessa vez eu vou morrer, é só isso que a gente vê. Eu tive uma experiência, para a gente encerrar, há um mês atrás, mais ou menos, a nossa luz lá acaba todo dia, 3, 4 vezes, mas teve um dia que demorou um pouco mais, aí eu danei ligar para a CEMIG e o cara resolveu ir lá. Aí quando o moço foi me atender, sentou um pouco, a gente conversou, o cara falou, nossa, mas esse terreno do senhor é bom demais. Aí eu falei, não, rapaz, mas o terreno não é meu, né, é de uma amiga, mas eu sou doido para ter um terreno, um lugarzinho. Aí ele fala de um parente dele, que tem terra lá para o lado de Mesquita, para o lado do Soveno, né, o terreno de vocês lá e tal, e para o lado do Ipaneminha, Ipanemão, não sei, até falou o endereço lá. Aí ele contando que o pai dele tinha um lugarzinho de morar para o lado aqui do Iapu, numa terrinha, só que o cara deu um problema no coração. E aí quando deu problema no coração, ele falou, vou morrer. Pegou aquela terrinha e vendeu. E aí ele não morreu nada, ele descobriu que o que deu nele é o que está dando muita gente aí, que tem que fazer cateterismo e tal. Aí o cara resolveu comprar o terreno, o tirrininho que ele vendeu, acho que foi por 300 e pouco. Um ano depois, o cara agora quer vender por quase 1 milhão. Já viu? Imaginou, você vendeu um lugarzinho que você quer, pensa que vai morrer, e depois você pensa, você olha assim, poxa vida, eu não vou morrer nada, agora deixa eu tentar comprar, já era. Agora o cara está vendendo por quase 1 milhão, né, porque a coisa melhorou, o local, e ele valorizou o terreno. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando a gente está numa crise, vou morrer, né? O médico está dizendo que a minha doença é incurável, ou que não tem jeito para mim, não venda as coisas, não desespera, e não pensa, agora é o fim, tudo acabou. Eu quero deixar essa lição. Volta-te para Deus e descansa no Senhor, fica em paz. Deixa a coisa acontecer. Amém, queridos? Deixa acontecer. Se tiver que morrer, vamos morrer, e se não morrer, pelo menos nós agimos de uma maneira em paz e tranquila. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar, irmãos, a enfrentar
toda a luta e toda a dificuldade só olhando para o Senhor e não para a circunstância, porque às vezes a gente começa a sucumbir, a afundar, quando olha problema em cima de problema, de problema, de problema, e Deus vê lá na frente, Ele vê o futuro, Ele vê redenção, Ele vê salvação, Ele vê livramento, Ele vê prosperidade, quando tudo ao redor está mostrando o contrário, amém? Guarda essa palavra, isso é um caso real, tá? O caso do terreninho lá, né? Do cara lá que vendeu e depois quis comprar, porque ele achou que ia morrer, depois ele viu que a doença não era para morte, era só uma doença, claro que o coração é sério, né? Porém ele pensou que ia morrer, vendeu o terreno, depois que ele viu que não morreu, ele pensou que não ia aguentar mais trabalhar na roça, né? E viu que não era aquilo, e vendeu tudo. Às vezes você pode estar vendendo tudo, talvez você está à beira de jogar tudo fora, porque está muito problema, você não está vendo a solução. Fique em paz. Igual diz a palavra, o Salmo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.